Não é surpresa para ninguém, mas a gente vai continuar estudando o Sermão do Monte. Vou tentar ser um pouco mais rápido hoje, porque tem bastante coisa aqui para a gente olhar, para a gente meditar e levar para casa. Mateus 6, do 19 ao 24. A versão que eu estou lendo é a Almeida Corrigida, então pode ter alguma divergência aí de tradução de um para outro. Amém? No 19, 6:19. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um, ou há de amar o outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Pode se assentar, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por mais esse dia, por esse dia maravilhoso que o Senhor nos deu a oportunidade de acordar, de trabalhar, de trazer o sustento para casa, de cuidar dos nossos filhos, de testemunhar da Tua palavra e das Tuas grandezas, Pai. Eu peço que o Senhor ilumine as nossas mentes para que nós venhamos entender aqui de forma correta e plena o texto, para que a gente consiga passar adiante esse ensinamento e viver de fato isso nas nossas vidas, que isso ajude na nossa espiritualidade e no nosso cotidiano. Seja feita a Tua vontade, Senhor. Amém. Irmãos, o Sermão do Monte é um pouco extenso, né? Já deu para perceber que a gente já está um bom tempo aqui se debruçando no Sermão do Monte, parece que nunca acaba. Na verdade, eu gostaria que nunca acabasse, né? Esse tipo de lição que a gente tem sempre. E como sempre, é bom eu repetir o que é o Sermão do Monte. É tipo escolinha, né? Quando a gente tem que ficar repetindo toda hora para que não tenha confusão na hora de interpretar o texto. O Sermão do Monte, Jesus não está tratando de qualidades que você tem, certo? Não são coisas que você consegue adquirir, talvez estudando, talvez praticando até. Você não consegue nada daqui que está no Sermão do Monte com prática, não adianta. Se não é o Espírito Santo te ajudando a cumprir cada uma dessas coisas aqui, você não vai conseguir. Lembra que a gente viu que para você ser um adúltero, é só você olhar para uma mulher que não é sua. Não tem diferença para aquele que deitou com a mulher. Para você ser um assassino, lembra que a gente viu? É só não gostar da pessoa. Você é um assassino diante de Deus. A gente viu do amor ao próximo. A gente aprendeu como orar, não é? Que a gente viu que, nossa, que não é somente chegar diante de Deus e falar um monte de coisas ali fora de sentido e blá, 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 blá. Não, tem uma oração que tem que fazer e é só essa oração que Deus aceita. Não existe outro tipo de oração. A gente viu que, inclusive, é por isso muitas orações Deus não ouve. A gente aprendeu como jejuar, como fazer caridade da forma certa, como ser sal e luz. Enfim, e tudo isso a gente foi percebendo ao longo de todos os sermões que não dá para cumprir. Não, a gente chegava à conclusão de falar, não dá para cumprir isso daqui é muito, não tem como. É só o Espírito Santo para chegar num coração tão duro igual ao nosso e colocar um coração de carne ali, no lugar de um coração de pedra, não tem como. E hoje a gente vai olhar um pouco para o que são os tesouros aqui nessa terra, para as coisas que são valiosas. E eu separei esses 3 tópicos assim, até porque para quem às vezes não entende um pouco,
Essa parte que aparece aí na sua Bíblia, que é tipo um título, os tesouros no céu, a luz e as trevas, os dois senhores, nada disso está no original, tá? No original é tipo um pergaminho e está escrito por extenso, é a gente que separou para ficar mais fácil. Então a separação que eu fiz aqui, eu separei pelo tema e não pelos títulos. E o tema aqui a gente vai descobrir que está falando da mesma coisa. Esse tesouro aqui, os olhos e servir as dois senhores, está falando da mesma coisa, só que em prismas diferentes, por lados diferentes. Jesus vai atacar aqui meio que por todos os lados agora. Aí de novo a gente não vai ter como escapar como em todos os outros sermões. Para a gente pensar um pouco então sobre o texto, eu separei uma pergunta que ela vai ficar até o final do sermão. Eu espero que a gente saia daqui fazendo essa pergunta. É uma pergunta simples. Qual é o seu objetivo? Às vezes você vai por aí em algum lugar ouvir coach da vida, né? Coach empresarial, coach do não sei o que lá, até coach nas igrejas. Qual o seu objetivo? A gente ouve muito isso. Só que, ao que parece, Jesus está querendo fazer a mesma pergunta aqui. Só que agora a gente vai ouvir Jesus perguntando qual é o seu objetivo. Agora não é mais um David Leonardo perguntando. Agora não é mais o coach da empresa lá que você pagou milhões para dizer algumas coisas no púlpito da tua empresa. Não, agora é Jesus falando, o Criador. Aqui nós temos visto a espiritualidade, até aqui a gente tem visto a espiritualidade do hipócrita e do verdadeiro cristão, onde o hipócrita sempre deseja aparecer e chamar a atenção para si, roubando a glória de Deus. Então, até aqui a gente tem visto uma coisa: o hipócrita, é bom a gente fazer essa separação, que religioso, aqui Jesus não está atacando expressamente os religiosos, tá? Mas sim os hipócritas. Perceba que sempre os hipócritas. Religioso você é, Jesus era religioso, todos nós temos essa ideia de nos religarmos com Deus, que é o sentido da palavra. Agora, Jesus está atacando o religioso hipócrita. É o hipócrita o alvo de Jesus. E como jejuar? Ele critica o hipócrita, como é o jeito de jejuar do hipócrita, o jeito de orar do hipócrita, tudo aquilo ali está errado. E aí Jesus vem mostrando o jeito certo. Então agora o verso 19, vê aí comigo. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Então Jesus começa a falar de tesouros aqui, certo? Jesus começa a falar de tesouros, parece que assim, do nada. Ele está falando ali ele termina falando de jejuar. Um pouco antes ele estava falando de oração, mas ele está falando, parece que um negócio bem espiritual, né? Agora ele fala, agora cuidado aí com os tesouros. Parece que ele jogou assim do nada, segura aí essa bucha e vai para sua casa agora pensando nisso. Essa era a intenção de Jesus, certo? Deus deu um cérebro para a gente pensar naquilo que está sendo falado. E muitos, quando vão explicar, inclusive, esse texto, acabam esquecendo até do contexto aqui imediato e até por extenso. Jesus não cita do nada. Nada que Jesus fala, ou nada que a gente tem escrito aqui na Bíblia é assim, é do nada, é isolado. O cara escreveu aqui um negócio, aí ele teve uma outra ideia, agora vou escrever aqui, e fica assim, mudando toda hora de assunto. Não, é um raciocínio que está sendo montado aqui. Então, um dos erros que eu vi muito, assim, eu já cometi muitas vezes esse erro, só que às vezes falta até a gente debruçar um pouco mais ali, orar um pouco mais, pedir iluminação do Espírito. E eu quero propor, inclusive aqui, um acrescento a toda essa interpretação. Então, só parece que Jesus falou do nada. Agora a gente vai entender o porquê ele tem falado. Pois bem, em primeiro lugar, a palavra tesouro não quer dizer somente dinheiro, certo? Todo mundo aqui já assistiu Chaves, né? Quando a mãe do Kiko, a dona Florinda, fala para o filho dele, tesouro, tesouro. Não quer dizer que o Kiko é um tesouro, certo? Ele é um tesouro para a mãe. Ele é querido pela mãe, é algo precioso daquela personagem, certo? Então é mais ou menos por aí. O tesouro, a palavra citada aqui não quer dizer necessariamente que é dinheiro, é algo assim. Ela tem um sentido de algo valioso para alguém. Jesus vai começar a ampliar aqui, é precioso.
É tesouro no sentido de valioso, vale, é valioso. Aos olhos de quem? Agora ele vai começar a colocar. Por exemplo, o seu marido pode ser uma coisa valiosa para você. Uma roupa que você comprou semana passada e que você quer usar logo para estrear na igreja ou no shopping. Tudo isso pode ser valioso para você. O seu emprego que você lutou tanto para subir de cargo pode ser muito valioso para você. A sua reputação que você tem hoje, que você gosta de ter essa reputação e ter o respeito, pode ser valioso para você, pode ser um tesouro, pode ser algo considerado muito bom, é benéfico para você. Olha, é muito bom isso aqui, eu quero. Só que todas essas coisas, Jesus quer deixar claro que a traça corrói. A traça aqui não é que, novamente, vai chegar um bichinho ali e vai começar a comer o seu marido, sei lá, a sua reputação. A sua roupa pode ser que sim, mas a traça aqui é de perder, passar, acabar, já era. Um dia não vai existir mais isso daqui. O seu marido pode te decepcionar um dia. Você pode simplesmente ficar profundamente decepcionado ou decepcionado com a sua esposa. Você pode, e com certeza você vai, porque ninguém é perfeito. Esse dia vai chegar para todo mundo. A sua roupa pode rasgar, a sua roupa nova. Você pode ser demitido desse emprego que você tanto lutou para estar lá. A sua reputação pode passar, você pode perder essa reputação. Tudo isso quer dizer que a traça e os ladrões roubam. Tudo isso passa. Será que a gente não está muito apegado aos tesouros aqui? O que é valioso para você no final das contas? Aí a gente caminha para o versículo 20. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. E aqui Jesus coloca o contraponto, né, a antítese. Ele mostra que, então, como é que funciona? Cara, esquece. Se você está lutando por alguma coisa que é física, que é palpável, vai acabar. Vai acabar. É bom ter as coisas daqui da terra, é muito bom. Você pode, inclusive, usar alguma coisa daqui da terra em benefício do reino de Deus também. Ou você pode desfrutar também. A carne foi feita com uma boa intenção, que é a intenção de Deus. Quando ele terminou a criação, ele disse, e tudo isso é bom, é muito bom. Ele tinha acabado de criar a carne do homem. É que é a gente que estragou a carne. Mas o desfrutar também das coisas faz parte. Mas será que a gente não tem colocado coração naquelas coisas? Não tem invertido a lógica da coisa? Mudado uma coisa pela outra? Colocado a criatura no lugar do Criador, igual Paulo fala em Romanos? Será que a gente não está trocando um pouco? E Jesus traz essa ideia. Por exemplo, guardar tesouros, eu separei aqui exemplos simples da nossa vida. É vir ao culto. Vir ao culto, você está colocando uma coisa lá nos céus que o ladrão não vai roubar, não, ninguém pode tomar isso de você. Esse tempo que você está aqui, que você... Cara, hoje é terça-feira, à noite. O que você está fazendo aqui, cara? O que você está fazendo aqui? Será que você está perdendo tempo? O que você pensa disso daqui, dessa reunião que está acontecendo aqui agora? Por que você está aqui? Se você realmente veio aqui porque você quer adorar o Senhor junto com a gente... É porque, então você está guardando alguma coisa nos céus. E isso não vai ser roubado de você. Esse momento aqui não vai ser roubado. Você vai chegar lá naquele dia e você vai dizer, valeu a pena. Ó, aqui. Agora eu vou adorar com muito mais intensidade. Porque isso aqui é só uma parcela das coisas. Orar na sua casa é uma coisa que ladrão nenhum pode roubar. Quando você coloca os seus joelhos no chão... Ou que você simplesmente abaixa a sua cabeça, começa a orar, que você abre a Bíblia na sua casa, começa a orar com a Bíblia na mão. Ninguém vai poder roubar isso daí de você, nem Satanás sentado do seu lado pode fazer alguma coisa quando você está de joelhos orando a Deus. Você está na presença de Deus. Isso ninguém pode te roubar. O amor ao próximo... E aqui, sem esperar nada da pessoa, sem esperar que o amor do outro também seja recíproco. É amar sem esperar nada.
é amar, perdoar. Tudo isso, essas coisas ninguém pode roubar de você naquele dia. Nada disso pode ser roubado. A gente vai agora para o verso 21, onde Jesus termina ali a primeira parte dizendo: porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Aí é onde meio que Jesus agora dá o ponto final da primeira parte. Porque onde está o teu coração, aí estará também, onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Nesse verso nós temos o resumo. O nosso coração é atraído pelo nosso tesouro. Quando nós consideramos alguma coisa valiosa, nós buscamos por aquilo, nós vamos atrás, nós guardamos, nós cuidamos. Todo mundo que deseja alguma coisa de todo o coração vai em busca daquilo. Para os jovens, não tem tantos jovens assim, mas é para aqueles que já foram jovens, quando você queria conquistar a amada do seu coração, ficava aquele negócio ali dentro de você, e você ia lá, não, você queria estar com aquela pessoa, é tudo o que você queria. Quando você almeja muito entrar em uma empresa, você entrega 15 currículos naquela empresa. A galera está cansada de ver ali o seu papelzinho entrando no buraquinho ali de currículo. Mas você deseja de todo o coração, então você quer. Então, o seu tesouro são essas coisas. O seu tesouro é aquilo ali, então você vai atrás do seu tesouro. Você quer ir ali, onde está o seu tesouro, porque você considera aquilo valioso. Você considera que aquilo é digno da sua atenção, de que aquilo vai te fazer bem. Então você vai correr atrás do seu tesouro. O problema não está em ter o objeto, mas em o objeto nos ter e nos dominar. Isso daqui são coisas importantes que Jesus está falando, porque muitas das vezes a gente nem percebe, mas essas coisas que a gente vai muito atrás, procurar assim, com muito vigor, podem estar dominando a nossa mente, o nosso coração, porque a gente considera aquilo muito valioso. Eu separei um exemplo até do nosso dia a dia. O crente deveria considerar mais valioso ler a Bíblia do que estar no feed do Facebook. O pastor acabou de falar aqui de procurar suas curtidas e tal. Ninguém aqui é contra o uso de redes sociais, mas acho que todo mundo aqui é contra a idolatria das redes sociais. O crente deveria passar muito mais tempo lendo a Bíblia, orando, procurando fazer alguma coisa para Deus, do que estar ali nas redes sociais toda hora atualizando o feed, vendo se tem alguma coisa, e tal, é isso que me preocupa, é aqui que está meu coração. Será que não é aí que está o seu tesouro? Será que o seu tesouro não é esse daí? Onde você passa mais tempo? O contexto, agora a gente vai falar um pouco do contexto para conseguir encaixar tudo isso daqui que a gente conseguiu de pano de fundo. O contexto está falando do hipócrita. Lembram que a gente estava falando há uns dias atrás do jejum, da oração, que Jesus está criticando os hipócritas, tá? Agora, mas onde que se encaixa então o hipócrita religioso aqui nesse tesouro? Do nada, né? Parece que Jesus falou. O contexto está falando do hipócrita, e o hipócrita tem o coração na sua reputação de religioso, na forma como os outros o veem orando e dando esmola. O tesouro do hipócrita é ter o olhar das pessoas, só que tudo isso passa. Jesus agora encaixa essa parte aqui para falar de tesouros, para falar do hipócrita. Olha, estão vendo o hipócrita? Que vocês não podem ser igual a eles? Ele tem o coração aqui. O tesouro dele está no olhar das pessoas. Ele precisa que as pessoas olhem para ele levantando a mão no culto e gritando. Ele precisa que as pessoas vejam ele lá na rua, talvez dizendo alguma coisa, ou pregando muito, fazendo coisas desse tipo. Ele precisa ser visto, ele precisa ser notado, ele precisa que todo mundo veja que ele fala em línguas, que ele profetiza, que ele tem um cargo na igreja, que ele toca na banda da igreja, ou que ele é um bom crente no emprego dele, porque ele só quer reputação. Ele não está preocupado em entrar no quarto, no íntimo, que é onde Deus vê de verdade quem ele é, e orar. A preocupação está em os outros verem ele.
E Jesus está falando, esse é o tesouro do hipócrita. O olhar das pessoas, ele precisa ser notado pelas pessoas. Esse é o tesouro deles. E isso serve para vocês, é isso que Jesus está falando. Onde mais você pode ter algum tesouro escondido aí? Às vezes você enterra no quintal da sua casa esse tesouro. Na casinha do seu coração, está ali. Às vezes você nem percebe. Peça iluminação ao Senhor para que você identifique essas coisas, para que você veja, que você seja um crente melhor para Deus. E todas essas coisas passam, como a gente viu. O que não passa são os momentos que nós passamos diante do Senhor em lágrimas. Nosso coração deve ser atraído por isso. Eu falo inclusive por mim mesmo. Qual foi a última vez que a gente chorou diante de Deus? Para muitos faz um bom tempo. Se derramar diante de Deus, chorar, dizer: Senhor, me perdoa porque eu sou miserável, mas eu sou muito miserável. Me perdoa de todas as minhas falhas, porque eu não mereço a sua graça. Agora a gente vai para o verso 22, onde Jesus muda agora o tema e vai falar um pouco dos olhos. O que são os olhos para todas essas coisas aí? Verso 22: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Até passei aqui um pouco, mas vamos no 22, é porque está bem encaixado no outro aqui. No verso 22, então parece que Jesus de novo entra com alguma coisa ali que não tem muito nexo, né? A gente fez um esforço aqui ainda para encaixar alguma coisa com um religioso hipócrita. Agora ele vem falar de olho, de que o olho é uma lâmpada. Jesus, você está complicando um pouco o meu lado, né? O Senhor está falando de tesouro, de hipócrita, aí agora vem falar uns negócios esquisitos aqui, de o olho é trevas. Como assim? Não estou entendendo. Mas então Jesus vai falar da mesma coisa de outra forma agora. A palavra de Deus usa a imagem de olho com frequência para representar atitudes da mente. Direto, inclusive nos Salmos a gente vê muito isso de a luz, lâmpada também, ser usado como referência a olho, e olho está ligado à mente, aos pensamentos, aos desejos da sua mente também. Dependendo ali até da interpretação, pode encaixar coração junto, mas sempre está atrelado mais ali à parte da mente, o psique da pessoa, ao que você pensa, ao que você deseja. O olho é mais ou menos essas coisas aí, a sua mente. Então Jesus diz que os olhos são a lanterna para o meu corpo andar, ou seja, o meu corpo caminha na direção dos desejos da minha mente. Então olha isso daqui que Jesus está falando. Você guia o seu corpo aqui, através dos desejos da sua mente. Isso para a gente pode parecer assim, normal, mas isso porque a nossa mente já é cristianizada. Mas isso aqui para a época é estranho. Imagine que assim, está tudo escuro aqui agora, você é um bonequinho, está tudo escuro, e os seus olhos são duas lanternas assim, sabe aquelas lanternas de pilha que a gente liga assim? Cada olho seu é uma lanterna. Se você estiver olhando para frente, os lados estão escuros. Então você só vai andar para frente porque é onde você está conseguindo ver. Se você olhar para o lado, está iluminando o lado, mas aqui já não está mais, mas você vai andar para cá, você vai andar aonde está iluminando. Essa é a ideia que Jesus quer passar aqui. Você vai guiar o seu corpo, as suas vontades, conforme os desejos da sua mente. O que você deseja, o tesouro que está na sua mente, é como você vai guiar a sua vida. Você vai buscar as coisas para a sua vida conforme a luz dos olhos, a sua mente deseja. Amém? Eu não sei se ficou meio confuso essa parte, mas eu espero que eu tenha conseguido passar. E para continuar, logo, se os meus olhos, que são o desejo da minha mente, forem bons, todo o meu corpo andará em um caminho bom, porque eu estou conduzindo meu corpo para uma boa caminhada. Estou conduzindo o meu corpo ao jejum, ao casamento, à vida de piedade. Então, se eu tenho uma mente boa, iluminada por Deus, eu vou conseguir conduzir o meu corpo
um bom caminho. E aqui, corpo, eu separei esses exemplos que mexem bastante com o nosso corpo, que é o jejum, que a gente tinha visto. O jejum mexe com o nosso corpo. Se você tem uma mente iluminada por Deus, você vai levar o seu corpo ao jejum. Você vai levar o seu corpo ao casamento. Você vai lutar por aquele casamento porque é bom. A vida de piedade. Todas essas coisas faz parte de uma mente que você tem, que é iluminada por Deus e que você está conduzindo agora o seu corpo. Então, são os olhos a lâmpada do corpo. Agora, no verso 23. Não, vamos passar para o 23. Se porém, aqui já é o complemento, né? Se porém os teus olhos forem maus, de todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Também é bem óbvio isso daqui. Agora, se você tem uma mente ruim, uma mente voltada para o pecado, é fato. Você não vai buscar Deus. E se parecer que você busca Deus, também vai ser uma hipocrisia da sua parte, como a gente viu. Jesus está advertindo contra os hipócritas. Então, quem tem uma mente que não é iluminada por Deus, vai acabar levando o corpo à imoralidade sexual, a pensamentos ruins, ou talvez até a destruição do seu próprio corpo, sei lá, com drogas, com bebidas, todos esses tipos de coisa. Quem tem a mente ruim vai ser levado por esse caminho, vai conduzir o seu corpo para a destruição. Quem tem o coração em algum tesouro aqui da terra, terá os seus olhos voltados apenas para esse tesouro, e os olhos levarão o corpo inteiro nessa busca. Se os meus olhos desejam ver a Deus, todo o meu corpo glorificará. Mas se os meus olhos desejam as coisas da terra, todo o meu corpo procurará satisfações na terra. Se eu tenho a mente iluminada, eu vou buscar somente as coisas de Deus, como a gente viu aqui. E se eu tiver uma mente arruinada, eu vou buscar somente as coisas da terra, os tesouros que a gente acabou de dizer. Talvez um carro, talvez só a sua casa é o que importe, e tudo isso até com um discurso religioso, de dizer, olha, é para a glória de Deus, mas é só para você se satisfazer. E aqui vem até uma pergunta que eu separei. E você tem colocado seus olhos aonde? Em coisas inúteis? Um exemplo que às vezes a gente vive bastante, que é Netflix. Alguém deve ter aqui Netflix, né? Ou quase todo mundo. Será que se tirar a Netflix da sua casa você passa mal? Você não dorme? Essas são coisas que faz parte do nosso tesouro e que os nossos olhos buscam. É ali que está o nosso prazer, ali é o que a gente considera precioso. Tudo o que existe tem um começo e um fim. Tudo foi criado por Deus. Tudo que é matéria foi criado por Deus para acabar. Vai acabar. É só lá depois que vai ter uma restauração das coisas. Até então, tudo tem um nascimento e tem uma morte. O universo é assim, nós somos assim. E é exatamente por isso que a gente não pode colocar a nossa confiança, depositar uma excessividade ali, né, naquelas coisas. Nossa, eu preciso muito disso. Porque tudo isso vai acabar, inclusive a gente vai acabar. Verso 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Veja. E mais uma vez a gente tem um texto que parece que Jesus joga ali de sopetão para a gente, mas não. A gente vai entender que não. Jesus fala que ninguém pode servir a Deus e ao mundo. Aqui Jesus já quer colocar essa separação que ele vem trazendo desde sempre. O mundo. Deus e o mundo. A pessoa que tem o seu coração, os seus olhos aqui, vai dedicar o seu tempo aqui, vai perder o seu tempo aqui. Ou seja, uma pessoa que precisa das coisas dessa terra, ela vai gastar
tempo aqui. Ela precisa se dedicar para as coisas daqui. Ela vai precisar de tempo para conquistar esses desejos que ela quer. E tudo isso demanda o tempo que você poderia estar dedicando a Deus. E inclusive numa dessas é onde você está aborrecendo a um e amando mais o outro. Não tem como servir dois senhores. Inclusive aqui para a época, esses senhores aqui estão atrelados aos escravos. Antigamente, não é escravos como a gente conhece hoje, de século 18, 19, 20, que é a escravatura dos negros. Não, aqui qualquer um poderia ser considerado um escravo, era só a sua nação perder uma guerra. Perdeu a guerra, já podia ser escravo. O cara podia ser um milionário, ele podia ser escravo no outro dia, bastasse perder. E aqui Jesus fala, não tem como servir a dois senhores. Ou tipo assim, hoje a gente pode trabalhar em dois empregos, né? Mas na época era impossível você trabalhar para dois senhores, porque você ficava integralmente com aquele outro senhor. Você não tinha aquele tempo de sair, dar uma volta. Não, você ficava ali. Tinha alguns que moravam com aquele senhor. Então não dá para servir dois senhores. É isso que Jesus está falando. Em algumas traduções aparece a palavra mamon nesse riquezas, que é a palavra que está lá no original grego mesmo, mamon. Só que quando Jesus usa essa palavra, quer dizer, ela vem do aramaico na verdade, e quer dizer riqueza mesmo. Não tem uma tradução melhor do que riqueza. Só que a gente precisa entender o que é essa riqueza. Ela quer dizer que tem uma entidade ali naquele dinheiro. Por exemplo, vamos fazer um exercício aqui simples. Se eu pegasse aqui uma nota de R$100 e jogasse ali, eu vou deixar ali jogada, e vamos continuar aqui conversando. Ninguém ia conseguir prestar atenção direito no que eu ia estar falando aqui, porque aquela nota, todo mundo vai estar inconformado que aquela nota está amassada e jogada no chão de R$100. Fala, mas como é que pode? O cara joga uma nota de R$100 no chão e fica falando ali. O dinheiro, ele atrai por si só. Aqui não é que mamão é uma potestade demoníaca, mas é que o dinheiro atrai, as riquezas atraem os olhos. A gente não consegue tirar os olhos da riqueza quando a gente vê ela. A gente quer ela. A gente quer aquilo. E aqui Jesus agora está falando diretamente a riqueza de dinheiro mesmo. Então, quantas das vezes a gente não tem, até às vezes, esse anseio exagerado por dinheiro? Por exemplo, a gente conseguiu um emprego melhor, está ganhando ali 2 vezes mais do que o emprego antigo. Ah, não, mas não está bom. Porque se eu sei que eu posso ganhar mais, então eu vou correr atrás de ganhar mais. Mas já não está ganhando o dobro que você ganhava e já não está conseguindo pagar mais até do que suas contas e fazer mais coisa? Esse é o poder que o dinheiro tem sobre os homens. Esse poder de riqueza. E Jesus coloca isso como um senhor, como uma pessoa que coloca como alvo o dinheiro e vai atrás dele. E obviamente deixando claro que eu não sou cético, eu não desacredito que Satanás pode trabalhar no dinheiro para nos atrair. Isso, Satanás trabalha em qualquer área, né? Ele pode fazer isso muito bem. Ele fez isso com Cristo. Por que ele não faria com a gente esse tipo de coisa? É muito mais fácil até a gente cair nisso. Ou seja, é muito fácil então a gente aborrecer um dos senhores. É muito fácil a gente gastar muito tempo correndo atrás daquele dinheiro e acabar esquecendo ali aqueles momentos devocionais que você tinha de manhã, e agora você está investindo para ir em um outro trabalho alternativo que você nem precisa. Ou você pode aborrecer o seu outro senhor, que é o dinheiro também. E aí você vai e começa a fazer as coisas de Deus, mas na sua cabeça você está pensando lá, mas eu também poderia estar ali, né? Também poderia estar fazendo essa outra coisa. E aí você também está aborrecendo ali. O nosso coração precisa ser limpo dessas vontades de servir a dois senhores. E direto, essa vontade nasce no nosso coração. Tem um grande homem das antigas, bem antigas, século XVI.
João Calvino, ele fala que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. O nosso coração toda hora fabrica um ídolo, toda hora fabrica alguma coisa que a gente precisa correr atrás dela. Assim como se devotar, se dedicar mais a um do que ao outro. E olhando para o contexto, será que nós não temos sido os hipócritas que colocam como riquezas o aparentar ser crente? E agora olhando para o contexto, será que essa nossa riqueza que a gente quer servir também como outro senhor e acaba esquecendo Deus, será que essa outra riqueza não é aparentar novamente ser um bom religioso, ser um bom crente? Eu sei que pode parecer exaustivo esse discurso do crente religioso, mas esse é um dos maiores temas que Jesus abordou na Bíblia, combatendo a hipocrisia religiosa. Porque nós não podemos nos tornar isso. E a gente também não pode se tornar aquele cara que é combativo demais, sabe? Querer exterminar todos os religiosos, porque você também se torna um religioso. Eu sou daqueles que acreditam que assim, olha, eu vou fazer uma tatuagem no braço para mostrar que eu não sou religioso. Então você é religioso, porque você precisa aparentar uma coisa para mostrar a sua espiritualidade também. Eu preciso me vestir inteiro de paletó para mostrar que eu não sou igual, sei lá, os irmãos da Lagoinha que usam alargador. Você é tão religioso quanto, porque você precisa mostrar uma espiritualidade além dos outros também. É isso que a gente precisa combater. O que você considera como algo precioso? O dinheiro, que quanto mais você tem, mais você quer, que é o que a gente acabou de falar. Você quer que todos te respeitem? Por quê? Inclusive essa pergunta é até interessante, que eu sempre me pergunto. Quer mais respeito? Quer respeito? Mas por que quer respeito? Se eu falar para você que nem Jesus foi tão respeitado assim na época dele, te causa espanto? Não, ele não foi. Tanto que o jeito como ele morreu, para muitos era considerado um motivo de piada. E é por isso que Paulo, quando começa Romanos, ele fala assim, olha, eu não me envergonho do Evangelho. Por quê? Por que, Paulo, você não se envergonha? Por quê? Vou te explicar. Naquela época, um judeu, agora eu estou falando para você como um romano, imagina, um romano, olhando para um judeu que morreu crucificado porque quis. Que sentido que faz isso? Mata ele logo. Lá. Morrer crucificado. Por isso que Paulo fala, não me envergonho do Evangelho, eu não me envergonho de Jesus, o judeu que morreu crucificado lá daquela forma. Eu não me envergonho, porque ele é Deus. E será que a gente ainda quer toda essa reputação? Os apóstolos não tiveram essa reputação? Quantas vezes em Atos a gente não tem gente apanhando, sendo preso, tomando chicotada nas costas? Por que você é melhor do que eles? As coisas que fazemos para Deus devem ser consideradas nossa maior riqueza. Os nossos olhos devem estar fixos nos céus, em chegar no nosso lugar. Cristo preparou uma morada para a gente, um lugar para a gente morar. E é lá que a gente precisa considerar que é a nossa riqueza, aquele lugar. Lá é a minha meta, aquele é o meu lugar de riqueza. E é lá onde eu estou guardando as minhas riquezas. É para lá que eu vou correr. Nós devemos parar de seguir a nós mesmos, de servir os nossos desejos, parar de olhar para o mundo. Porque Deus vai destruir tudo isso daqui. E agora vem o pior. Que o pior de tudo isso é você mesmo. Às vezes você é o seu Senhor. Você é a pessoa que você idolatra. Você é o seu tesouro, você é o seu único objetivo. Primeiro eu, depois os outros. Você é o seu objetivo, só isso. Quando que o nosso objetivo são os outros
é Deus, é a glória de Deus e a nossa morada eterna de um dia chegar lá e morar para sempre com Deus. Amém? Curve a sua cabeça, vamos fazer oração para finalizar. Senhor, obrigado por esse momento de meditação na Tua Palavra. Eu espero que o Senhor tenha iluminado, Pai, as nossas mentes mais um pouco, para que a gente chegue em casa e possa aplicar isso na nossa vida, no nosso dia a dia. Que essas coisas façam diferença para nós e façam sentido, Senhor. Que depois que nós saiamos daqui, nós possamos chegar em casa, ler novamente o texto, olhar mais atentamente, orar mais em cima disso, porque o Senhor sempre vai ter algo a mais a falar. Eu te peço e te agradeço, Pai, por esse momento aqui precioso de meditação. Amém.